Não, meu amigo, a gente passou aqui a escalação, tá? Tava conversando com a galera aqui sobre a escalação e a forma como o Remo entrou em campo nesse jogo de hoje, tá? E eu não sei se foi de fato pelas peças ou foi de fato pela maneira como o Rodrigo Santana tentou adequar o sistema dele para as peças que ele escolheu. Eu acho que ele não foi feliz. No primeiro tempo, ele não foi feliz. E eu não consegui entender, principalmente, essa mudança, esse deslocamento do Jaderson para jogar mais na frente. O time ficou muito cadenciado, não teve muita jogada aguda. E no primeiro tempo, quase não levou perigo. É verdade, eu acho que dessa foi das piores opções, né, do Rodrigo Santana. A gente teve aí o Jaderson como principal jogador, destaque, melhor jogador da Série C. Encontramos ali praticamente um craque ali no meio de campo, e simplesmente o Remo trouxe aí um monte de atacante, e o Rodrigo Santana, sem a menor necessidade, colocou lá o Jaderson para jogar de ponta. Posição que ele está totalmente desambientado, né? Não jogou praticamente o ano passado inteiro nessa posição, e aí você acaba queimando o atleta acaba ficando insatisfeito. Eu acredito que não parta dele isso aí, né? A gente encontrou o cara para jogar, então não faz o menor sentido, porque você trouxe o Viseu, você trouxe o Maxwell, você trouxe o Pedro Castro, né? Pedro Rocha, desculpa, para o ataque, trouxe o Adailton, e aí você coloca o cara que era o nosso destaque. Quer dizer, você estragou duas posições do time. Você ainda não tem o ponta e você ainda prejudicou o cara. Ele não é camisa 10 por acaso, ele é um camisa 10 teoricamente porque iria jogar no meio de campo. Essa é a minha opinião sobre essa péssima escolha do Rodrigo Santana para fazer isso daí. Eu acho que esse sentimento que tu tens aí, boa parte da torcida ficou, principalmente no final do primeiro tempo, tá? Principalmente no final do primeiro tempo. E no intervalo, a gente já esperava mudanças. Mudanças, seja mudança de peças ou a própria mudança ali de posicionamento. O Igor agora está em outro posto. E essas mudanças, elas acabaram não vindo, né? Oi. Tiveste tiveste ali voltando do intervalo o mesmo time, tá? Eu acho que ali pro segundo tempo, tá? Pro segundo tempo, enquanto o Cartman dizendo aqui, concordou contigo, Igor. Foi um jogador perdido em campo, ninguém sabia qual sua posição, eram dois indo na mesma jogada e acabavam atrapalhando. De fato, o primeiro tempo ele foi confuso. O primeiro tempo ele foi confuso, parecia um jogo de estreia de um time que tinha treinado pouco. É isso que me pareceu o primeiro tempo do Remo. Tô te ouvindo. Beleza, meu amigo. Chegando agora, sem vídeo, mas dá pra gente falar um pouquinho aí desse confronto, né? Vamos conversar, cara, porque eu acho que mesmo com uma vitória no sufoco, a gente tem coisas boas e críticas que precisam ser feitas, né? A gente estava falando aqui muito principalmente dessa situação de como que o time entrou jogando, dessa decisão do Rodrigo Santana de deslocar o Jaderson para frente, mudar a composição do meio de campo, como é que isso afetou a produtividade do Remo no jogo de hoje. Produtividade de ataque, e muito pouco efetivo, apesar de ter o domínio, o controle da bola, mas muito pouco efetivo. Beto, eu acho que nesse momento o que menos me preocupa é o resultado. Eu acho válido ele fazer variações, fazer avaliações. Essas variações táticas são importantes. Ele já disse no começo da temporada que faria isso. Ele não vai ter um jeito único de jogar. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vi o Igor falando alguma coisa sobre o posicionamento do Jaderson. Isso sempre foi um ponto de discussão, inclusive dentro do próprio Remo, né? O treinador tem uma preferência do Jaderson jogando mais avançado, pelo que ele falou. E não é em vão também que a gente está aí 3 jogos sem tomar gol, embora tenhamos um nível técnico do campeonato, a gente possa levar isso em consideração, mas é legal ver que o time, pelo terceiro jogo consecutivo, não tomou gols.
Acho que é isso, meu amigo. Em resumo, seria basicamente isso, assim, minha visão desse confronto. Vejo mais coisas positivas do que negativas. Eu acho que tu tá com essa opinião por causa do golzinho que saiu no final, viu? Se a vaga tivesse ido pro brejo, o negócio ia ser complicado. Aí, Ficou aparentemente, assim, seria o próprio Jaderson, o Guti, que vinha treinando por ali. Então, essa ponta direita tá me preocupando, exatamente por conta das possibilidades. Acho um desperdício técnico o Dodô jogando aberto. Ele é um cara que ele tem muito mais a entregar vindo para o meio, apesar de que, pô, a gente está falando de um bom jogador. Então, Dodô é um bom jogador e ele vai render ali, né? 3 jogos, 2 gols, 2 assistências. Então, eu acho que o Dodô, de repente, pode ser uma possibilidade aí do Rodrigo Santana colocar ali o Dodô para fazer um meio de campo com o Pavani, com o Jadas. deixa eu É uma complementar. alternativa também. Acho que tem tempo para trabalhar e tem jogos para fazer esse tipo de teste, sabe? Mas a ponta direita me preocupa tanto quanto a lateral esquerda. Lembra da jogada que o Dodô fez sem tocar na bola, logo depois que o Viseu entrou? Uma jogada pelo lado esquerdo, que vem para ele finge que vai na bola, deixa o Viseu fazer a tabela, ele saiu de cara, acho que foi a bola na trave, o goleiro pegou, uma coisa assim. Então, esses momentos a gente precisa desses jogadores assim, que estão ligados, né? Se é para essa proposta de jogo, tá? Concordo um pouco com o Murilo nesse aspecto. Eu acho que ele é um jogador ali para meio de campo. Eu acho que deveria haver esse entrosamento ali de Pavani, Jaderson e o Dodô. Eu acho que a qualidade técnica de sobra. E aí você tá colocando esses dois caras avançados. Bem, se a gente não consegue o domínio do meio de campo, esses caras não vão ser acionados. E é isso que aconteceu basicamente no primeiro tempo. Sem a força no meio de campo, o Remo perdeu a bola, quase não foi acionado, né? Assim como o Ítalo, que também foi figura nula, né? Acho que no segundo jogo e nesse terceiro não apareceu. Por quê? Porque o Remo quase não tocou na bola. Então eu acho que quem joga futebol sabe, o jogo se ganha no meio de campo. Então você fortalece ali, né? E dentre as opções de ataque, você vai complementando. Agora, você quebrar basicamente o meio-campo do Remo, jogar os caras para o ataque, né, você fragiliza o meio-campo do clube do Remo, e acho que isso é uma das explicações do porquê esse meio do campo do Remo está sentindo toda essa fragilidade aí, muita dificuldade de domínio. Né, você ser dominado pelo Caeté, como foi, é extremamente preocupante, e isso voltou a se repetir com o Águia, que também é uma equipe de nível técnico inferior do Remo. Ó, esse cara, se ele tá no meio de campo ali, jogando, toda a bola passa nele, o Jogo meio fluir, campo é do Remo. Hã? ele faz o jogo fluir, Ele né, é o Lírio? cara do meio campo, ele tem a qualidade, ele é o cara de maior qualidade, talvez técnico. O Jadson, ele tem mais um preparo físico, um passe, uma boa movimentação, que são características que o indicam para jogar no meio de campo. E o mais clássico, né, se aproximando mais do que é um camisa 10, né, do que os antigos assistiam, é um cara que põe a bola do braço, que tem uma arrancada, que tem um passe, que tem um drible, que tem um chute, que tem um leque mais variado de opções. Então é ali no meio, mano, não tem o que colocar. Se o Pedro Rocha ainda não tem condições de atuar, coloca o Maxwell, deixa o cara lá. Mas não vai alterando toda a característica, porque tu mexe muito, né? Se em cada jogo tu fizer uma porrada de mudança, vai chegar no jogo decisivo e você não conseguir entrosamento, que é também outro problema. Né? Treinou muito e não entrosou, não colocou as peças onde elas deveriam estar. Então, vamos testar, mas com moderação, porque tá fazendo bobagem, eu acho que para alguns setores. Tu citaste bem o exemplo do ano passado, daquele técnico paraguaio lá que fazia essas mudanças malucas, né? E o time acabava caindo de rendimento. Se a Betinho, galera eu acompanha posso dar mais também, um exemplo dos que tu tá falando? Só mais um, te interrompendo, só para a gente não perder a linha. Aconteceu também com o Catalá, pô, né?
A gente pegou ali, naquela quebrada ali de 2023, o Muriqui fazendo gols em jogos importantes, pegando o Corinthians, fazendo gol em clássico. Vem falar Depois... do Muriqui, porra. Não, eu só tô te falando das alterações. O cara tá rendendo bem, né? E o cara vai lá e tira o cara e jogou. O cara jogou com 37 anos de ponta, porra, fazendo gol. Né? Acabou no final da temporada queimando o cara com a torcida, que muita gente saiu puta depois ele deu aquela declaração, mas não adianta fazer essas alterações aí que passam um pouco do ponto, entendeu? Vai seguindo aí que o Murilo voltou. Só comentar aqui Não, que a gente atinge aqui. Diga, pode falar. Eu estava ouvindo tudo isso. Eu concordo contigo sobre a questão do entrosamento, mas eu acho que nesse momento ele pode fazer isso. Eu entendo as comparações, principalmente do Morínigo, do Catalá. Tem muita coisa além do ponto de vista tático. Ali tinha também muita questão do Catalá querer se impor, impor a liderança dele, impor a hierarquia dele em relação a alguns jogadores. Então, por isso, ele dava uma barrada numa galera ali para mostrar que ele tinha o poder de tudo isso, né? Eu entendo as considerações que vocês fazem de funcionamento de time, mas eu não acho que sejam absurdas as situações. Até porque ele não está reinventando posição. São posições que esses jogadores já atuaram num passado muito recente, né? O Jadson, ele se redescobriu no Remo atuando no meio de campo. E ele, o próprio jogador, prefere ali. Eu não acho que seja absurdo ele fazer esse teste lá na frente. Até porque o Jadson, como eu falei, ele foi muito decisivo no ano passado. E, repito, eu não gosto do Jadson atuando na linha de frente, atuando ali como atacante, como ponta. Eu prefiro o Jadson no meio de campo. Mas eu acho que nesse momento eu não vejo problema do treinador testar. Até porque nos 2 primeiros jogos, o Jadson jogou no meio de campo, jogou mais atrás, jogou dando saída de bola. Então, de repente, num jogo fora de casa, num jogo em que, de repente, o adversário, diferentemente dos 2 outros anteriores, por jogar em casa, tentar se pressionar mais, ele coloca o Jadson ali, pressiona um pouquinho a saída de bola. Eu acho que essas variações, neste momento, no comecinho de temporada, eu acho super compreensíveis. Eu não vou concordar se a gente já estiver na fase decisiva do Campeonato Paraense, porque aqui alguém tem alguma dúvida de que o Remo vai se classificar para as finais do Campeonato Paraense? Ninguém tem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu acho que esse momento ele pode fazer esse tipo de mudança, ele pode fazer esse tipo de teste,